E aí, turma? Então vamos lá para a nossa segunda parte do vídeo, que fala sobre o capitalismo. Iniciaremos falando sobre o mercantilismo, foi o nome que o capitalismo recebeu logo no seu início, pelo século XV, né? Foi entre o século XV e o século XVIII. Tá aqui, que foi a época das grandes navegações, né? As navegações da época lá de Portugal descobriu o Brasil, né? Descobriram a América, foi nessa época. Ó, quem começou, né, são os primeiros países a adotar esse sistema, né, foram os países aí, os países europeus. Portugal, que era quem era o líder das navegações na época, e tinha Espanha, França, Inglaterra e os Países Baixos aqui, que hoje é a Holanda, né? Então são aí os países europeus que iniciaram essa exploração aí nas grandes navegações. O objetivo era explorar riquezas, né, do mercantilismo e acumular metais preciosos. Acumular ouro, riqueza, né, prata, pedras preciosas. Turma, esse mercantilismo, na época, a forma com que eles exploravam essas riquezas foi chamada de sistema colonial. Aqui, ó, sistema colonial. O sistema colonial ele é baseado com uma metrópole, que era o país explorador, e uma colônia, que era o país que era explorado, de onde eram tiradas as riquezas. Um país não, na verdade a colônia não era nem país. A colônia era o território que pertencia à metrópole, né? Que foi a época, como eu já falei, das grandes navegações. Então, essas são as principais características do mercantilismo, né? Vou falar aqui um pouquinho só do sistema colonial para que vocês lembrem aí, ou quem não viu, entenda o que é esse sistema, né? Que é o sistema colonial. O sistema colonial tinha a metrópole, que era o país que explorava as terras da colônia. A colônia era um território que pertencia a esse país. Muitas vezes, né, esse território ele não ficava ligado com o território do país, como era o caso de Brasil e Portugal, tá? E existia um exclusivo, uma dependência comercial, né? Relações exclusivas, ó. O que é isso, professor? Essa relação exclusiva, na época, né, e hoje é chamado de pacto colonial. Era um pacto que a colônia ela tinha com a sua metrópole. Esse pacto era o seguinte: tudo que tem na colônia só pode ser vendido ou mandado para a metrópole. Eu não posso mandar nada que tenha na colônia para outro país, né? Não posso mandar. Então tem que ser exclusivo da metrópole. Ou seja, o ouro ia para a metrópole. Os produtos agrícolas, né? Café, cana-de-açúcar na época, para a metrópole. Matéria-prima, para a metrópole. E os produtos que tinha aqui no Brasil, né? Chamadas especiarias do sertão. Tudo era para a metrópole. Tudo ia aqui para a metrópole. Não podia vender para ninguém em nenhum outro país, mesmo que esse outro país ele me oferecesse mais dinheiro. Se Portugal me pagasse um certo valor em um produto, vamos dizer, paga R$10 em um produto da colônia, e a Inglaterra paga 100, qual que seria o mais lógico? Vender para a Inglaterra, né? Não, mas era obrigado a vender para Portugal, mesmo ganhando menos por conta desse sistema colonial. Era obrigado, né? A metrópole era como se fosse o dono do território. E aí depois a metrópole ia vender para quem quisesse, ganhando lucros enormes, né? Muito lucro. E a colônia também só tinha que comprar da metrópole, tá? Os produtos, tá aqui, ó, produtos manufaturados, tudo que era construído, que era feito a partir da matéria-prima, aqui, ó, lá na metrópole, tudo que era feito lá tinha que ser vendido aqui lá na colônia. A colônia não podia comprar de outro país, mesmo que fosse mais barato, né? Seria melhor. Hoje você pode ir no comércio, né, e escolher qual supermercado tem um produto mais barato e comprar no mais barato para você economizar. Na época lá não, a colônia tinha que comprar da metrópole, mesmo às vezes sendo mais caro, e na maioria das vezes era mais caro, que eles faziam isso de propósito para ganhar muito lucro, esses produtos, né?
e também os escravos, que era essencial para poder produzir, né? Trabalhar nas fazendas dos escravos. Então era isso, o pacto comercial, era essa relação entre os dois, era exclusiva, ninguém podia entrar aqui e se meter, né, no meio. Aqui, ó, olha só, turma, olha o tamanho de Portugal. Olha o tamanho de Portugal aqui, ó. Olha o tamanhão aqui do Brasil. Esse país aqui, ó, muita riqueza tem no nosso país, né? Na época, Portugal levou a maior parte para lá. Metais preciosos, explorou muito o pau-brasil aqui, ó, no litoral brasileiro, né? Devastou grande parte da Mata Atlântica aí. Então, nossas riquezas eram enviadas para Portugal. Nós éramos a colônia e Portugal a metrópole. Com isso, Portugal acumulou muito dinheiro, né? Muita riqueza. E não funcionou, e não foi só aqui, né? Tiveram outras aqui na África, marcar um X. Isso aqui era mandado para Inglaterra, França, né? Também mandava Portugal, tinha outras colônias de Portugal aqui na África. Não era só o Brasil que era colônia de Portugal. Então tudo isso aqui mandava riqueza para lá, ó. Aqui na parte dos Estados Unidos, vou marcar aqui, ó, era a colônia da Inglaterra, riqueza para a Inglaterra. Então esses países que eram os exploradores, eles acumularam muito dinheiro ao longo do tempo, durante o mercantilismo. Certo. Turma, depois do mercantilismo surge esse aqui que é o capitalismo industrial ou liberal. Lá no fim do século XVII para o início do século XVIII, né, surge esse capitalismo industrial ou liberal. Ele surge porque, como aqueles países lá da Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, né, acumularam muito capital, aqui, ó, muito capital eles acumularam durante o mercantilismo, eles tiveram condições de comprar e financiar a implantação de indústria, né? Pessoas aí construindo máquinas, fazendo grandes prédios para poder ganhar mais dinheiro, né? Porque fazendo essa indústria, as fábricas, né, eles iriam ter mais lucro, porque iriam produzir mais com menos custos. Nessa época, quando eles investiram esse dinheiro nas indústrias, ficou conhecido esse período da história como Revolução Industrial. As indústrias elas surgiram a todo vapor aí, produzindo produtos, né, para as pessoas comprarem, e esses produtos eles eram mais baratos, porque na indústria eles conseguiam produzir em grande escala, com pouca mão de obra, né? Eles não precisavam pagar muito funcionário, porque tinha muitas máquinas para fazer o trabalho por esses funcionários, né? Então começou a se implantar as máquinas nos meios de produção. Lá na Revolução Industrial, turma, tá aqui, começou com essa questão da liberdade de iniciativa. Então, quem tinha dinheiro, ele podia ir lá e botar uma fábrica, dependia se ele tivesse dinheiro, né? E produzir, ele ia lá e ia produzir alguma coisa. A propriedade era privada, né? Tinham seus donos. E aí tinha um embate muito grande, né? Uma disputa entre quem tinha o dinheiro, que é o capital, tá aqui, ó, e a pessoa que tinha um trabalho. Quem que tinha um trabalho? Era o proletariado, que a gente conhece como trabalhador, né? Que é o que vai lá fazer todo o serviço pesado, né? E enquanto o dono da empresa está lá no escritório, só cuidando da administração do dinheiro. Então, sempre existiu essa disputa entre essas duas classes. A classe do dinheiro, que era a burguesia, né? Os burgueses disputavam com os trabalhadores, com o proletariado. Tá aqui essa imagem. Eu vou tentar ampliar aqui. Aqui, ó. E turma, trabalhador, né, querendo aumentar o seu salário, campanha salarial, e tá aqui o chefe da empresa dizendo: peraí, agora a situação não tá boa, espera um pouquinho que eu aumente teu salário, né? Mentira, tá sentado em montanha de dinheiro aqui. E era isso, o trabalhador querendo sempre direitos, melhores condições de trabalho, melhores pagamentos, né, pelo seu trabalho,
E o empresário não, o empresário sempre querendo mais lucro, estava pouco ligando para a situação dos trabalhadores, né? Então foi nessa época que era conhecido como capitalismo industrial por conta da indústria, aqui, ó, a indústria está aqui, né? Ou liberal por conta da questão que você tem a liberdade de iniciativa, ok? É uma liberdade de iniciativa meio que não valia muita coisa, né? Porque para você iniciar uma indústria você tem que ter muito dinheiro, muito capital. Então os países lá do mercantilismo, Portugal, Inglaterra, Espanha, eles tiveram mais chances de implementar esse capitalismo industrial porque eles tinham dinheiro, muito dinheiro acumulado da época do mercantilismo. E aí surge essa divisão, né? Essa disputa, surge a divisão da sociedade em classes. Classe mais baixa, aí classe média, classe alta. E aí vão surgindo, né? Essas classes vão se modificando durante o tempo, né? Primeira divisão aí foi burguesia e trabalhadores. Depois disso, turma, surgiu o capitalismo financeiro ou monopolista. Financeiro, tá aqui, ó. Turma, surgem lá no capitalismo industrial várias indústrias. Então, várias empresas, né, essas empresas que estão controlando essas indústrias, elas vão disputar um mercado consumidor. Como assim, professor, disputar? Se eu tenho uma empresa e tem outra pessoa que tem outra empresa que vende o mesmo produto, eu vendo um carro e ela vende também um carro de outra marca, né? Mas tem um mercado consumidor, uma pessoa que quer comprar. Então eu vou disputar com o meu concorrente, né, para ver qual dos dois desses dois carros que esse consumidor vai comprar. Então há uma concorrência, uma disputa entre as empresas disputando o poder de compra das pessoas, né? A gente chama isso de concorrência. Então essa concorrência entre as empresas, ela acabou gerando uma queda dos preços. Para eu vender eu tinha que baixar o meu preço. Já aqui, ó, se eu sou a única pessoa que vende carro, então eu não preciso baixar meu preço, eu vendo do jeito que eu quero. Se tu quiser um carro, tu vai ter que comprar da minha mão, porque eu sou o único que vende. Agora, se tiver outra pessoa que vende, aí eu vou ter que baixar meu preço, porque se eu mantiver meu preço muito alto, talvez eu não vá vender, porque a pessoa vai comprar lá no que é mais barato. Então, essa concorrência fez com que os donos das empresas baixassem os preços. Então, houve a queda dos preços. Com isso, houve também a queda dos lucros. Consequência disso foi que as pequenas empresas, né, as pequenas indústrias, elas começaram a quebrar. Elas não tiveram condições de manter essa concorrência. Elas começaram a falir. E aí começou uma crise nesse capitalismo aí financeiro ou monopolista. Tá? Começou crise. Com essa crise, né, as pequenas empresas falindo por conta da concorrência, queda dos preços e do lucro, eles acharam uma solução que foi se reunir, né? Várias empresas pequenas se juntavam com outras para formar grandes empresas, grande conjunto de empresas que foi chamado de conglomerado, né? Conglomerado aí são várias empresas juntas com outras, ou então a fusão de uma empresa que se associa a um banco, né, para por conta do dinheiro do banco, o banco investindo nessa empresa, ela vai crescer. E esses conglomerados foi a forma que as empresas acharam de sobreviver a essa crise no capitalismo, tá? Fazendo assim grandes blocos dentro da economia, blocos de empresa. Esses grandes conglomerados, turma, eles ficaram no controle, eu até coloquei aqui, ó, controle dos meios de produção, matéria-prima, energia e até de mercado. As grandes empresas começaram a controlar, por exemplo, uma empresa que fabrica eletrodomésticos, ela controlou todo aquele setor de eletrodomésticos, né? Porque ela é a junção de todas as empresas que estavam falindo, resolveram se unir para poder não quebrar. Então, eles controla a produção, por exemplo, de televisão, só ela que produz televisão. Toda a matéria-prima, de plástico, materiais, fios, é ela que controla tudo. A energia, o petróleo, o carvão mineral que era usado para movimentar as máquinas, é ela que é dona. Então eles começaram a controlar tudo para poder ter mais lucro.
Disso surgem os cartéis, tá aqui, ó, cartéis e trustes, ok? Cartéis e trustes. O que é isso, cartel e truste, tá? Vou explicar aqui para vocês. Turma, os cartéis era a associação de empresas, né, do mesmo ramo, né? Eles se reuniam e aí eles estabeleciam um preço para os produtos, né, para ninguém sair perdendo. Porque assim, vamos imaginar a seguinte situação, né? Samsung, LG, Motorola e deixa eu ver aqui outra marca. Essas três, Samsung, LG e Motorola. Elas têm um telefone, né? E quando elas têm concorrência entre elas, né, elas têm que vender aquele telefone e o cliente às vezes ele vai pelo preço, né? Ele vai pelo preço mais barato. Então o telefone da Samsung é um pouco mais barato do que o da LG e o outro é mais caro. Quem que vai vender? Se eles todos são do mesma qualidade, é o mais barato, né? Então eles tinham que estar fazendo uma concorrência. Se a Samsung é o mais barato, a Motorola ela tinha que fazer alguma coisa para poder baixar o preço do telefone dela para poder vender, senão os telefones ficariam nas lojas lá empacados, né, sem vender, tendo prejuízo. Então tem que baixar esse preço para poder concorrer com a outra que tem um preço mais barato. Isso aqui era a concorrência. Só que para essas empresas isso aí é um prejuízo, porque eles tinham que dar o jeito delas para poder baixar o preço dos seus produtos, às vezes até diminuindo demais os seus lucros, né? Então era um prejuízo para as empresas. O que elas fizeram? Foram espertas. Então nesse exemplo que eu estou citando para vocês, né, é como se a Samsung, a LG e a Motorola se reunissem, né, os donos, né, os chefes das empresas chegassem lá, sentassem isso. Vamos fazer o seguinte: vocês estão tendo prejuízo porque estão vendendo pouco? Estamos, nós também. Então vamos combinar nós três, vamos vender os telefones do mesmo preço, E aí é a sorte, o cliente vai comprar de algum de nós, mas ninguém vai ter prejuízo. A gente vai combinar o preço. Então o que eles fizeram? Eles combinaram os preços, né? Quando eles combinaram esses preços, aí a gente deu o nome de cartel. Essa combinação de preços entre as empresas. Então os produtos vinham sempre do mesmo preço, né? Não é uma cidade, por exemplo. Em uma cidade pode ter vários postos de gasolina. Às vezes os clientes eles procuram o posto que tem a gasolina mais barata. E o outro posto tem que se virar para poder baixar o preço também da gasolina, né? Para poder vender, senão ele não vai conseguir vender a gasolina dele. Aí eles acabam, né, para todo mundo não ter prejuízo, eles se reúnem e combinam um preço. O preço mais baixo que eu consigo vender é R$4,50. O outro, não, o mais que eu consigo vender é R$5. Então vamos colocar para todo mundo ganhar, vamos botar o preço de R$6, aí todo mundo ganha. Tu vai ganhar mais lucro, eu também vou ganhar lucro. Então eles faziam isso. Isso são os cartéis. Então o cartel ele funciona da seguinte forma: todo mundo combina o preço e geralmente são empresas do mesmo setor. Se é de gasolina, é só empresa de gasolina que se junta. Se é de carro, é só de carro. Se é de celular, é só empresa de celular, do mesmo setor, tá? Isso é o cartel. Então o cartel ele se une para combinar preço e meios de venda, né? Condições de venda. Então eles combinam. Já o truste não. O truste são empresas do mesmo ramo, tá? Que eles se unem para controlar a produção de algo. Vamos imaginar que a Samsung, a LG e a Motorola se unam, tá? E viram uma empresa só de telefone para não ter concorrência. Então isso aí se chama o truste, né? Ele se reúne e forma uma empresa só que vai controlar tudo, tá? Também do mesmo setor. E eles produziam, né, turma? E o mercado consumidor, as pessoas compravam esses produtos pagando no crediário, né, no fiado ali, várias prestações, como é hoje também, né? Só que ninguém contava com a Primeira Guerra. E aí, quando surgiu a Primeira Guerra, aconteceu lá na Europa, né? Nós estamos na América, né? Brasil, Estados Unidos, Canadá e outros. E a Primeira Guerra aconteceu lá na Europa. Mesmo que todo mundo, né, estava participando da guerra, por isso o nome Primeira Guerra Mundial, mas o local onde foram as batalhas, as brigas, né, as mortes, foi lá na Europa que aconteceu, tá? Então, os Estados Unidos vendiam muito para os países europeus. Durante a Primeira Guerra,
Eles produziram tanto produto, e na hora que estourou a guerra eles não tinham para quem vender, porque quem está em guerra lá na Europa não está se importando mais em comprar os produtos americanos. Nós estamos querendo lutar para viver aqui, estamos querendo sobreviver. E os que já tinham comprado não estavam pagando por conta e compraram no crediário, né? Então aconteceu uma crise muito grande na economia americana, né? Foi conhecida como crise de 29, por conta disso, por conta da Primeira Guerra. E essa crise ela atingiu a Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. Esse período ficou conhecido como Grande Depressão, porque muita gente perdeu dinheiro, muitas empresas faliram, pessoas perderam fortunas do dia para a noite. Estava rico, hoje, amanhã não tinha mais nada, né? Então foi um período muito triste da economia, e também muitas pessoas tiraram até a sua própria vida, né? Os grandes empresários aí tinham por ter perdido tudo, né, todo o dinheiro, não conseguiam suportar essa realidade e às vezes tiravam até a própria vida. Foi o período que foi conhecido como Grande Depressão. Então, turma, resumindo aí, né, o capitalismo funciona da seguinte forma: produzir para vender e ganhar lucro, né? Só que durante a crise de 29, estava produzindo, mas não tinha para quem vender, então não tinha lucro, tinha prejuízo, tá? Como teve essa crise, quando teve essa crise, surgiu a figura de Keynes, que foi um empresário britânico, tá? E ele sugeriu alguns planos para poder contornar essa crise e salvar o capitalismo, que ficou conhecido como keynesianismo, tá, turma? Por isso que tem aqui em cima, ó, crise de 29 e o keynesianismo. Tá? Então Keynes ele sugeriu o quê? Que a gente devia, na época, né, deixar a liberdade econômica um pouco, né? Porque até então, o que o capitalismo defendia? Liberdade de iniciativa, né? Então você pode fazer sua empresa, essa empresa você manda, você faz o que quiser, qualquer negócio que você quiser fazer, você faz. Ou seja, o que aconteceu? As empresas se uniram, surgiram os cartéis, eles faziam o que eles queriam, né? Os trusts, os holdings, então as empresas que mandavam na economia, e o Estado que eu falo é o governo, né? O governo não interferia em nada, não interferia. Era livre, eles poderiam fazer o que eles quiserem. E aí Keynes disse: é o seguinte, turma, não podemos deixar mais as empresas serem livres. O Estado ele tem que regular, ele tem que proteger, né, o protecionismo, ele tem que proteger a economia do país, porque se a economia quebrar, o que vai acontecer? Que essas filas aqui, fila de desempregados, um monte de gente perdendo dinheiro, tumulto nas ruas, fome, tá? Então é uma desestabilidade muito grande. Com isso, Keynes ele sugeriu que o Estado regulasse a economia, né? As empresas elas não tiveram mais a liberdade de decidir tudo. Ele também sugeriu a criação de proteção social. O que é isso, proteção social, turma? É o que a gente conhece hoje, né? Como seguro-desemprego. O cidadão ele perde o emprego, mas ele recebe alguns meses, ele recebe um salário que o governo paga até ele arrumar outro emprego e não passar fome, né? Então, seguro-desemprego. Proteger a sociedade da desestabilização financeira, né? Da fome, da miséria. Então, foi esse o seguro-desemprego. E a previdência social, que é a aposentadoria. Previdência é você trabalhar enquanto tem juventude, tem saúde, né? Para quando eu tiver velho, você receber um dinheiro do governo para poder se sustentar. Porque a gente sabe que quando a gente está velhinho lá, não tem mais força, né? Para trabalhar. E até mesmo doenças que podem aparecer. Então, previdência social e seguro-desemprego também foram sugeridos por Keynes, né? Para poder ajudar a sociedade, né? E também foi na época que surgiu as liberdades sindicais. As pessoas, os trabalhadores, eles se uniam para formar aí alguns sindicatos e conseguiram também aí, alguns direitos, né? Enquanto trabalhadores. Lembrando que os sindicatos, turma, são a união a associação entre os trabalhadores, né? Para lutar por direitos, tais como aumento de salário, menor hora, menos trabalho, mais condições de trabalho, né? São os sindicatos. E com isso, né, para proteger também
o Estado ele criou empresas. Tá aqui, ó, criação de empresas estatais. Significa dizer que o Estado, né, o governo, ele vai criar certas empresas. Hoje nós temos algumas empresas estatais que foram criadas há muito tempo aqui no Brasil, né? Vou citar aqui o nosso país porque vocês conhecem, todo mundo sabe e já ouviu falar na Petrobras, né? Petrobras, ela é uma empresa que pertence, a maior parte dela, né? A maior parte da Petrobras pertence ao governo. Certo que tem alguns acionistas que não são privados, pessoas que compram ações, mas quem manda na Petrobras hoje é o governo, porque ele criou a empresa e tem a maior parte das suas ações. Ou seja, a Petrobras é uma empresa estatal. Não só a Petrobras, existiam outras e existem também outras empresas estatais, né, no Brasil. E eles criaram essas empresas justamente para o Estado ter o maior controle em alguns ramos aí da economia. Só a Petrobras mexe com o petróleo aqui no Brasil, tá? Extrai, não tem nenhuma outra empresa. Só vai extrair se a Petrobras liberar, mas se não, ninguém pode chegar aqui, tem muito dinheiro, eu chego lá no Brasil, eu vou cavar um poço de petróleo e vou começar a fazer uma empresa de extrair petróleo. Não pode, o governo não permite, né? Tem que ser a Petrobras. Então foi feito isso para poder proteger a economia dos países. Por último, está terminando, turma, eu sei que está cansativo, mas está terminando a crise de 1970 e o neoliberalismo. Turma, o Estado ele interviu tanto, né? Ele interviu tanto que acabou prejudicando aí um pouco a economia. Então, foi decidido que haveria uma diminuição da intervenção do Estado, né? O governo ele não pode mais estar se metendo tanto nas empresas, na economia do país. Então, vamos diminuir. Mas não vamos tirar totalmente o Estado, porque ele serve para controlar. Ele vai apenas agora fiscalizar, tá? Porque se o Estado não fiscalizar, pode ser que aconteça uma crise que nem a crise de 1929, crise de 29, né? Com isso, né, com o Estado se metendo menos, há um aumento, né, na circulação de mercadorias. Por isso que eu coloquei aqui, ó, livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. Então, é uma espécie de novo liberalismo. Por isso que está aqui, ó, neoliberalismo. Esse neo significa novo. Lembra no liberalismo? Liberalismo, a livre iniciativa, né? Qualquer um poderia entrar no mercado e fazer construir sua indústria, fazer sua empresa. Era livre. Depois vem o mercado que se mete, né? E agora o mercado não, vem o Estado que vai começar a regular. E agora há um novo liberalismo porque o Estado ele sai um pouco de cena, ele diminui sua intervenção, sendo agora apenas um fiscalizador, né? Para não deixar que aconteça uma nova crise. Há também, turma, a privatização de algumas empresas. O que é privatizar? Privatizar é tornar privado empresas estatais, né? A Petrobras é uma empresa que pertence ao povo brasileiro, ao Estado brasileiro, ela é do Estado. Mas o Estado ele pode ir lá e vender essa empresa para algum grupo, ou grupo que tenha dinheiro, né? Pode ser para uma pessoa, para um grupo de empresários, né? Ele pode vender essa empresa. E quando ele vende, o Estado vende uma empresa, né, para uma pessoa, para um cidadão, um grupo privado, ela é chamada de privatização, essa venda. Então, nessa época aqui do neoliberalismo, muitas empresas estatais foram privatizadas, foram vendidas para pessoas ou grupos de empresários. Hoje a gente tem aqui como exemplo, né, aqui no Brasil, a Vale do Rio Doce. A Vale era uma empresa estatal e foi privatizada, assim como outros também, né? Esse é o exemplo mais conhecido. E as economias do mundo, né, passaram pelo processo de dolarização, ou seja, todas e tudo, né, era agora monetizado na forma de dólar. Então, tudo que gira em torno da economia mundial leva em consideração o preço do dólar. O dólar sobe, afeta todo mundo. O dólar cai, afeta todas as indústrias, todas as empresas, né? Então,
esse processo é chamado de dolarização, foi aí depois da crise de 1970, né? Junto com o surgimento do neoliberalismo. Nessa crise de 1970 é uma crise que se deu por conta de o Estado ele intervir tanto na economia que surgindo assim uma certa crise. Por isso que houve a necessidade de diminuir essa intervenção, transformando o Estado em apenas um fiscalizador. Ok? Leia um livro, tem mais detalhes. Vocês podem ler quantas vezes quiserem para entender melhor. É um assunto um pouco complicado porque envolve muita história. A gente resumiu aí 500 anos de história do mundo em apenas alguns minutos, tá? E faça um exercício aqui que tem a página 78, 79 e 80. Qualquer dúvida, WhatsApp privado, é só mandar a mensagem que eu vou estar respondendo. As atividades de vocês estão sendo corrigidas e eu vou enviar assim que possível. Obrigado e até a próxima videoaula.